Olá, todo mundo. Hello, everyone. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Na verdade, é algo que hoje em dia me completa, é algo que hoje em dia me faz feliz verdadeiramente. I'm really happy to be here tonight. It's really something that fulfills me and makes me feel really happy. Eu fui criada numa igreja evangélica. I grew up in a Christian church. Eu era envolvida na igreja, eu fazia muitas coisas. I was involved in the church. I used to do a lot of stuff there. Eu tive muitas decepções também. I had a lot of disappointments also. Chegou um tempo em minha vida em que eu falei, chega, não é mais isso que eu quero pra mim, e eu quero viver coisas novas. And I came to a point in my life where I said, you know what, I'm done. I'm sick of this and I want to live new things. E comecei a viver uma vida de não cristã. Eu realmente saí da igreja, eu abandonei o ministério de louvor, eu abandonei o ministério de crianças e eu disse, chega, não é mais isso que eu quero. And I left the church. I abandoned everything. I abandoned my ministry, my kids. I used to be involved in the kids ministry. I used to be involved in a worship team. But I left everything and I went to the world. Então eu cheguei em Dublin. So I came here to Dublin. Eu comecei a morar numa casa que tinha 8 pessoas. I started living in a house where with 8 more people. 5 deles faziam uso de maconha. And 5 of them were drugged, marijuana, weed. E um belo dia eu estava muito decepcionada com coisas que haviam passado na minha vida, coisas que eu tinha vivido. And one day I was really disappointed about everything I had lived in my life. Eu tinha chorado muito aquele dia, eu estava muito triste. Eu, na verdade, tinha uma balada para ir, mas eu não queria ir para a balada porque eu queria ficar em casa chorando. I had a really hard day that day. I cried a lot, and I had a night to go out, but I just wanted to stay home and cry. Até que uma amiga until a friend bateu na minha porta e falou, cara, por que você está esperando? Vem fumar com a gente. She knocked on my door. She said, why are you crying? Come smoke with us. E eu falei, ok, eu vou fazer, por que não? E assim eu fiz. And I said, well, yeah, I mean, why not? That's what I did. Isso foi 5 anos atrás. And that was 5 years ago. Então, sim, eu me tornei uma maconheira. So yes, I became That's not nice, guys. Addicted to drugs. E isso foi uma promessa que eu fiz a uma pessoa. And that was a promise I did to a person. Eu não me sinto feliz por essa escolha. I am not happy about this choice I made. Foi um momento em que foi a minha mãe, na verdade, para quem eu prometi isso. And it was actually my mom who I promised that, and I'm not. Ela estava num momento muito bravo e ela disse palavras duras para mim, ela disse coisas que me magoaram e eu a prometi que ela iria ter uma filha viciada e ela poderia falar todas aquelas palavras com gosto. She was going through a very angry time in that moment, in that period, and she said stuff to me that I didn't like, and I promised her, I said, you're gonna have a kid who's addicted to drugs, and then you'll be able to say those things with joy, because look what you're saying to me. That really hurt me. Eu tinha 17 anos naquela época e essa promessa veio se cumprir quando eu completei os 20 anos de idade, quando eu estava aqui. And I said that when I was 17, that promise was true when I turned 20 here in Ireland. E eu fui o mais longe possível que eu pude de Deus e eu me envolvi com outros tipos de drogas também. And I went as far as I could from God, and I also got involved with other types of drugs. Até que eu cheguei em um momento eu falei, ok, esses tipos de drogas pesadas, eu passei 2 anos usando coisas bem pesadas. And I stood 2 years using very heavy drugs. But I came to a point where I was like, okay, these heavy drugs are not. Isso não é o que eu realmente curto, isso não é realmente o que eu quero, então eu paro por aqui, então eu continuo usando a maconha, teoricamente. So I came to a point where I said, well, this heavy drugs, it's not like what I want, but I'm gonna just keep with the marijuana, weed.
need. E, ok, eu continuei naquilo. O meu coração era muito duro. Eu simplesmente, se eu tinha um cristão aqui, eu ia pra lá. Se tinha uma música cristã tocando, eu trocava de rádio. Se tinha... And I had really, my heart, I had a really closed heart, you know, and if there was a Christian here, I would go to the other way. If there was a Christian song going on, I would turn the radio. Então eu procurava estar o mais longe possível. I wanted to be as far as I could from the gospel. Até que ano passado completaram-se 3 anos e 8 meses sem ir ao Brasil. Until last year, I completed 3 years and 8 months without going back to Brazil. E eu fui e eu sabia, meus pais são cristãos e eu sabia. And I went there and my parents, they're Christians. E eu sabia que eles iriam querer me levar para a igreja. And I knew that they would confront me and they would try to bring me back to church. Eu era muito resistente, eu chegava na igreja, era eu pisar na igreja, eu já queria chorar, mas eu não vou chorar, nada tá me tocando e eu louca pra chorar por dentro. And I was really resistant. I would step my feet on the church and I would cry myself, but I was like, no, I don't want to do this. I don't want to cry. Eu não quero saber, eu tô longe, eu não quero. You know what? I'm away from this and I don't want to know about this anymore. I don't want to. Mas chegou em um estágio em que eu falei, tá bom, talvez eu queira, porque isso não passa nunca, sabe? Eu sempre quero chorar, eu sempre quero não querer, eu não queria, mas tinha sempre alguma coisa me incomodando dentro de mim. And I came to a point where I said, well, maybe, why is this feeling in my heart every time I go to church, every time someone tells me about this, I feel like crying and I can't control this. So maybe, why is this insisting on me? Então eu voltei para Dublin. Eu passei 2 meses no Brasil, eu voltei para Dublin. So I was in Brazil for 2 months and then I came back to Dublin. E eu cheguei aqui, a Bianca estava para vir. And when I came here, Bianca was about to come. Eu acredito que o inimigo tenha usado um momento no Brasil em que gerou um conflito entre a gente. And I believe that the enemy, he used a moment in Brazil that created a conflict between us. Mas, pra honra e glória do Senhor, eu falei, bom, a Bianca já chegou, eu acho que a gente não pode ficar brigada, a gente não pode deixar essa situação continuar entre a gente, então eu vou fazer o que eu posso pra estar perto dela. And to the honor and glory of God, I came to a point where I said, well, I can't have this between us. I need to talk to her and we need to have a good relationship just because she's here and there's nothing to be done. E claro, ela me trouxe pro Selah. And of course, she brought me to Selah. E desde o primeiro dia em que eu pisei aqui, todas as vezes que eu ouvia o Peter pregar, and since day one, I stepped my foot in this place. Every time I would hear Peter preach, era pra mim. it was to me. Mesmo que eu nunca tinha compartilhado minha vida com ele, todas as vezes era como se fosse pauladas em mim. Tipo, é pra você. And I had never shared my history with him, but every time he would preach, I felt that was to me, you know, that was about me. Mas mesmo assim, mesmo eu sentindo que era pra mim, eu chegava em casa, eu enrolava e eu fumava. But even though I would come to church, I would feel like that's the preaching that to my heart. I would go back home and I would smoke. Bom, o tempo foi passando, eu comecei a sentir dentro de mim, até quando você vai continuar isso? Até quando você vai preferir ser escravo do que ser liberta? And as time would pass by, something inside me started to ask me, to confront me, saying, why are you preferring to be slave than being free? E o Peter sempre me convidando para tomar um café, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar, como você tá e tudo mais. And Peter, he would always be asking me for coffee, be asking how I was doing, E eu, não, desiste de mim, eu não tenho jeito, eu nunca vou mudar, eu não quero mudar, não tem jeito pra mim, esquece isso. And I said to him, you know what, just give up on me because I'm not going to change. I like the life I live and I'm not going to change this, so just give up on me. Mas Weekend Away veio. And then Weekend Away came. E pela glória de Deus eu falei, quero ir. And to the glory of God I said, you know what, I want to come.
E eu paguei pro meu noivo. Não, eu não paguei pro meu noivo, mas eu paguei metade do dele, porque ele falou, você vai pagar pra eu ir? Eu não vou gastar meu dinheiro nisso. And I paid half for my fiance because, well, he said, do you want me to go on this thing? I'm not gonna pay for this. E nós fomos. Eu confesso que durante a semana, antes do weekend away, And we went there, and I confess to you that during the week before weekend away, o meu baseado tava pra acabar. my weed was about to finish. Eu tentei de todas as formas comprar aquilo, gente. Eu juro pra I vocês. tried in every way to buy more. Um dia o cara não podia porque ele tava com a filha dele. One day the guy couldn't do it because he was with his daughter. Outro dia ele simplesmente não atendia o telefone. The other day he wouldn't just pick up the phone. E assim foi até que eu comecei a pensar, cara, não foi uma boa ideia, não dá pra eu ir nesse weekend away, eu vou. And I got really confused. I was like, you know what, maybe it wasn't a good idea to pay this thing. Should I go to weekend away or not? I mean, I was really afraid. Eu tava muito com medo. I was really afraid. Don't confuse me, okay? I'm getting confused too. Até que eu falei, ok, vamos então, né, já tá aí, então vamos. And then I said, you know what, I just paid, let's go. E nos últimos minutos eu comecei a orar comigo mesma, eu falei, bom, eu tô indo, então eu quero sair de lá com uma resposta. Se eu for pra esse weekend away e eu sair de lá da mesma forma, eu vou desistir e realmente não tem mais jeito pra mim. So I said, you know what, if I'm going to this thing, I want an answer. If I go to this place and I come back there without an answer, I'm giving up. I mean, I'm not turning back. E o primeiro dia foi maravilhoso. And the first day was amazing. O segundo dia nós tivemos um testemunho. Foi no segundo ou no terceiro? Não me recordo muito bem, mas acho que foi no segundo, não? Terceiro dia. O segundo foi maravilhoso também. Second day was amazing as No well. terceiro dia nós tivemos um testemunho que dali começou a nascer uma coragem que eu falei, da onde que tá vindo isso? And then on the third day we had a testimony. And seeing that testimony, I was like, I started to have this courage that I didn't have before. Por 4 meses eu vindo aqui no Selah e vendo o Peter pregar, às vezes eu orava, às vezes não, muitas vezes enquanto eu orava. For 4 months coming to Selah, I would see Peter preaching and I would pray. E eu me via acorrentada de joelhos numa escuridão. And I would see myself bounded in my knees with chains. Holding me literally like that. Being a Literalmente slave. assim, de joelhos. You know, on my knees, being a slave. Exatamente. E a partir daquele testemunho, quando a Dani falou as palavras, quando ela contou o testemunho dela, aquilo foi me enchendo de coragem. E o Peter pregou logo em seguida e eu falava, cara, Peter, fala alguma coisa, eu quero ir lá na frente, eu quero mudar, eu quero ir lá na frente. And after seeing that testimony, after hearing what Danny had said, I was looking at Peter. Peter was preaching. And I was like, come on, ask for something. I want to get back. I want to be different now. Ask me to go there. E a partir daquele momento eu comecei a orar. And after that moment, I started praying. E eu podia ver uma menina se levantando do chão com as pernas tremendo, como se tivesse muito tempo de joelhos. And I could see a girl lifting up from the ground with her legs shaking because she was bound down that many years. E vinha um homem de branco segurando ela pela mão. And a man wearing white would come and hold her hand. E conforme ele segurava, ele levantava e as pernas dela ficavam straight, não tinha firmes. And he would hold her, and because he was holding her, her legs that were shaking started to be firm and strong. E eles começavam a dançar juntos. And they began to dance together. E eu falava, será que sou eu? Será que é realmente isso que está acontecendo? O Peter nos chamou para ir lá na frente. And I asked myself, is that me? I mean, what's going on? Peter didn't call me to go in front. E eu falava, então não chegou a hora ainda. And I would say to myself, you know what, maybe this is not the time. Então nós fomos para a vigília. And then we went to the vigil. E a gente estava todo mundo
cantando e adorando por alguns minutos. And everybody was singing and praying for a few minutes. Ninguém tinha dito nada, ninguém tinha aberto a Bíblia, ninguém tinha dito nada, mas o Mark, No one said anything, no one had spoken anything but Mark. ele começou a pregar e a primeira coisa que ele disse foi: chegou o tempo. He started preaching, and the very first thing he said was, "It's time." E dali eu comecei a chorar e eu falei: obrigada, Senhor, chegou o tempo, mas cadê a pergunta? From that moment, I was crying myself to God. I was like, I know it's time, but God, where's the question? E finalmente ele pregando e falando, And finally, when he was preaching and he was speaking, ele fez a pergunta. he made the question. E eu falei: agora chegou o tempo, mas eu tava com muito medo, porque... And I said, now is the time, but I was really afraid. Eu deveria abrir mão de muitas coisas. Because I would have to give up on so many things. Mas o amor de Deus em todo o tempo veio cobrindo, veio acompanhando e veio moldando até onde eu cheguei. But the love of God embraced me and took care of everything until the point where I got. Então eu finalmente falei: Senhor, toma minha vida de volta. E eu fiz uma reconciliação com Deus naquela noite. So I finally said to God, God, here's my life back. I want to be reconciled with you again. Eu não sabia como que iria ser essa... I didn't know how that change would be. Essa foi a minha primeira semana não fumando nenhum baseado. That was my first week without smoking. E ontem eu tive que resolver algumas coisas no centro, foi meio corrido. And yesterday I had to do some stuff in the city center. I was E rushing. eu passei por alguém que estava fumando. And I passed through someone who was smoking. Antigamente eu passava, muito bem. And before I would pass, and I'd be like, oh my gosh, really good. Ontem eu passei e eu senti vontade de vomitar. Yesterday I passed through and I felt nauseous. Ok, isso foi uma das coisas que ontem eu falei: Deus é maravilhoso, obrigada, Senhor. Eu acho que eu tô liberta. Acho não, eu tô liberta disso pela glória do Senhor. And that was one of the things that made me realize that I am free. Ontem tivemos uma comemoração da empresa em que eu trabalho. Yesterday we had a celebration of the company that I work. E eu não sei porquê, mas as pessoas acham que eu sou maluca naturalmente. And I don't know why, but people think I'm crazy. I'm naturally crazy. Eu não tava bebendo e todo mundo chegava pra mim: você não tá bebendo? And I wasn't drinking, and everybody would come to me and be like, why aren't you drinking? Eu falava: não tô de boa, não quero. É muito como falar: virei pro crente, tá? Não tô mais bebendo. Então eu falava: não, tô de boa, não quero beber, tô tranquila. And I would tell them, no, I'm okay. I mean, I don't need to drink. I'm okay. E eles falavam assim: isso é incrível, como você não tá bebendo e você tá feliz e você tá curtindo aqui. And they would say to me, wow, that's amazing. I mean, how are you not drinking and you're still being happy and enjoying yourself here in this place? E não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que It was falaram not isso just pra one mim. person, but a few people that came to me and said that. Então eu pude ver que o amor de Deus é maravilhoso e só confirmou tudo o que eu tenho vivido até hoje. So I was able to see that the love of God is wonderful, and it only confirmed what I've been living until this day. Eu agradeço por essa igreja porque tinham pessoas orando por mim, tinham pessoas clamando pela minha vida. I'm thankful for this church because I know that there's people who've been praying for me, who've been asking the Lord about my life. Ele é o nosso pastor e eu estou submissa à visão que ele tem. He is our pastor, and I'm committed to the vision he has. E eu sou parte dessa igreja hoje. And today I'm really happy to say that I'm a part of Selah Church. Amen. Amen. Thank you, Peter.